Recentemente eu acabei de ler o livro mais importante para o investidor de Howard Marks. Poxa, esse é um dos considerados livros mais importantes para quem deseja começar nesse mundo de investimentos para ganhar uma rendinha extra. Poxa, eu tentei entender melhor o porquê que ele é considerado um dos mais importantes, né? O porquê, né? O mais importante para o investidor. Pois é, pense 50 anos de um dos maiores investidores dos Estados Unidos com suas maiores lições, seus maiores aprendizados, tudo focado num livro só. Isso é muito maluco porque, querendo ou não, eu tenho certeza absoluta que esse cara aprendeu muito. Howard Marks hoje é um grande investidor e tem um dos fundos mais conhecidos dos Estados Unidos. Poxa, para você entender melhor sobre isso, eu quero mostrar alguns dos principais aprendizados que fez sentido para mim e que para você eu tenho certeza que também vai fazer. Mas fica comigo para você entender melhor sobre isso. Mas olha, não entenda que esse livro é um manual para você fazer seus investimentos. Não é essa a ideia principal de Howard. Ele logo deixa bem claro isso, que a ideia principal dele é levar para as pessoas a filosofia de investimento, para as pessoas entender bem como ele faz para entender, para interpretar uma ação antes de fato poder fazer o investimento nela. E também ele logo deixa bem claro uma questão aqui: investir é um ato muito complexo e ele, em hipótese alguma, pretende simplificar isso daí. O vídeo em si ele tem 10 capítulos no total. E cada capítulo ele inicia da seguinte forma: o mais importante para o investidor e algum detalhe específico que é importante que ele saiba. Então cada capítulo ele vai tratar de algum tema, certo? Eu não vou tratar aqui resumidamente de cada um desses tópicos, pois senão o vídeo se tornaria muito extenso. Então eu vou apresentar aqui as lições que para mim fizeram muito sentido no início que eu investi até hoje. Se eu soubesse disso já desde o início e tudo mais, faria toda a diferença para mim até hoje. E eu creio com toda certeza que para você que está começando ou que já investe há mais tempo, vai fazer diferença com certeza. O primeiro ensinamento que eu quero apresentar aqui nada mais é do que o tão conhecido pensamento de segundo nível, que na verdade não passa de uma forma mais profunda e complexa de ver as coisas, de pensar nas coisas. Para que fique mais claro, eu vou apresentar um exemplo aqui. Sabe naquele negócio que o cavalo usa aqui ao lado dos seus olhos para que não perca o foco no que está à sua frente? Isso, teoricamente, seria o pensamento de primeiro nível, ou seja, ele só tem aquela visão primordial e ele não precisa pensar no seu redor o que está acontecendo, ou seja, pensar mais lá na frente. Então, se ele tivesse esse pensamento e conseguisse ter uma visão periférica, pensar lá na frente e conseguir olhar mais detalhadamente para as coisas e poder pensar mais naquilo, teoricamente isso seria o pensamento de segundo nível. Howard, inclusive no livro, ele fala que é uma característica de bons investidores terem esse pensamento de segundo nível, pois eles conseguem ter uma visão mais macro do mercado, de forma que não olhem apenas para a empresa em si, mas olhem para todo o ambiente que a empresa está, tudo que está ocorrendo, como é que o mercado vai apresentar daqui para frente e tudo mais. Ele, inclusive, ele facilita a nossa interpretação quando ele explica o pensamento de primeiro nível. Ele diz assim: o pensamento de primeiro nível é simplista e superficial e quase todo mundo pode fazê-lo. Então pense naqueles seus exercícios diários, aquelas situações diárias que você tem que resolver. Você acaba nem pensando muito, porque acontece que seu cérebro ele já está projetado, ele já está pronto para resolver sem ter que pensar muito. Isso então seria de primeiro nível. Só que o problema que está por trás disso é que a gente não olha muito além daquele problema em específico. Então, se a gente falar de ações em específico, de investimentos, quando a gente faz a compra dela pensando sempre no óbvio, do imediato, no superficial, a gente acaba tendo menos chance de ter resultados do que se a gente fosse olhar mais para o longo prazo, ter uma visão melhor da ação, pesquisar melhor detalhe por detalhe dela para entender melhor o mercado dela e ver se realmente vale a pena a ação.
Então, com isso, a gente acaba entrando no segundo ensinamento, que é a importância do foco e consistência no longo prazo. Tem uma frase que explica isso que eu achei muito legal, que diz assim, ó, a prosperidade de bons retornos costuma vir muito mais ao encontro daqueles que assumem maiores riscos. Ou seja, aqueles que têm risco na sua carteira, mas leva ela por maior tempo, o retorno ele acaba vindo ao seu encontro, vale muito mais a pena. Mas isso em hipótese alguma quer dizer que assumir o risco por si já traz retorno. Isso não quer dizer, porque isso depende da tomada de decisão, se ela é correta ou não, se você está comprando uma ação boa ou não, ou talvez se a ação em si ela acaba entregando resultados ruins no passar do tempo. Isso a gente não sabe, não temos como prever o futuro. E também não ter na sua carteira investimentos, ações com resultados negativos não quer dizer que você tem uma carteira super segura, super garantida e que você seja um ótimo investidor por conta disso. Hord, inclusive, ele fala que para a gente entender que é um bom investidor ou não, são aqueles que sabem não fazer compras em épocas em que suas ações estão lá nas alturas e também aqueles que têm um controle de risco muito inteligente na sua carteira de ações. Inclusive, tem um vídeo que eu mostro exatamente como fazer investimentos, mostrando detalhe por detalhe do que você precisa fazer antes de comprar a sua primeira ação. Tá aqui no card acima. O terceiro ensinamento de Hord, que no meu ponto de vista é um dos mais importantes apresentados por ele, é sobre os ciclos econômicos. Nós podemos comparar as ações e a economia com os seres humanos. Eles, teoricamente, nesse quesito, eles são muito parecidos. Pense comigo. Num dia o ser humano ele pode estar muito feliz, muito contente e estar disposto a qualquer coisa. Mas amanhã pode ser que ele esteja infeliz, seja triste, não esteja tão à disposição assim. E da mesma forma funciona com as ações, com a economia também. Então, pode ser que a economia hoje esteja muito boa, as ações explodindo e tudo mais, mas amanhã, em contrapartida, o mercado está todo descontente, todas as ações caindo, tudo uma tristeza. E é mais ou menos assim que Hord explica. E ele compara isso, essa situação do ciclo econômico, com o que ele chama de pêndulo. Sabe aquela bolinha que vai para lá, vai para lá, vai para lá, vai, desce e sobe, em cada um dos lados? É exatamente dessa forma que ele compara o ciclo econômico. Ele entende então que nesse pêndulo, em cada uma das extremidades, é uma situação específica do mercado, das ações, da economia e também do investidor, pois em um lado existe a aversão ao risco e no outro a ganância. Então a aversão ao risco é aquele medo de perder novos investimentos e no outro é a ganância, você quer comprar mais e a ganância ela normalmente ocorre quando está tudo muito bom nas ações. As ações estão subindo e a ganância diz para ti que tu tem que comprar, tem que aproveitar a oportunidade. Só que acontece que se logo depois que o pêndulo chega na extremidade superior, cedo ou tarde ela tende a retornar indo à outra extremidade. E nessa ida e vinda você acaba perdendo dinheiro. Inclusive ele apresenta exemplos de fundos que tiveram resultados absurdos, muito bons mesmo. Só que, infelizmente, os investidores desses fundos, na média, eles nunca tiveram resultados tão bons quanto o fundo em si. Pois acontece que, durante a subida, quando as ações estão subindo, eles estão comprando. E quando as ações começam a descer, eles começam a vender. Ou seja, normalmente o retorno apresentado por esses CPFs, que normalmente são esses investidores, eles acabam não tendo um resultado tão bom
quanto um próprio fundo. Vamos supor que o fundo ele lucre 10% por ano, o CPF acaba lucrando cerca de 2% ao ano justamente por essa situação, por essa aversão ao risco e essa ganância. É aquela forma de fazer o investimento no momento errado e da forma errada. E nós temos que entender que sempre vai existir esses seguidores das tendências, né? Então, é exatamente isso que faz com que o pêndulo nunca pare. E, em contrapartida, os grandes investidores, os grandes players do mercado, eles costumam procurar exatamente fazer o oposto, pois nesses momentos específicos eles acabam tirando muito mais dinheiro, pois afinal de contas, as tendências são aquelas empresas que a gente busca, poxa, é muito boa, tá todo mundo comprando, a gente vai acabando comprar no efeito manada. E esses fundos, esses grandes investidores que buscam fugir desse ciclo de mercado, fazer diferente, eles acabam comprando ações, empresas que nem sempre estão na visão do investidor pequenininho que segue o pêndulo. Na verdade, então, a saída para a gente fugir desse ciclo é a gente prever, certo? Mas Howard mesmo diz que é quase que impossível isso. Então, a única saída, a forma mais inteligente sugerida pelo Howard Marks é a gente tentar entender, interpretar em que parte do pêndulo, em que situação específica do ciclo econômico em que a gente se encontra. Essas então são 3 dos 10 ensinamentos de Howard Marks apresentados nesse livro que para mim fizeram muita diferença. Eu acredito de coração que vai fazer muito sentido para você. E caso você queira e tenha interesse, sugiro que faça a leitura desse livro aqui, pois, querendo ou não, nada melhor do que aprender com um grande investidor que é exemplo aqui para nós e que tem tanto tempo assim de mercado para nos ensinar. Agora então, me ajude a levar esses ensinamentos para mais e mais pessoas. Basta você curtir esse vídeo aqui embaixo, não esquece, aqui embaixo, e o YouTube ele se encarrega de fazer o resto para nós. Feito, gente. Até o próximo vídeo.